Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. Sentimos-nos abandonados, estamos sozinhos e ninguém faz nada. Muitas igrejas foram destruídas, queimadas, roubadas e ninguém faz nada. Este é o testemunho de um cristão da Terra Santa, mas a voz que acabamos de ouvir é do Paulo Simões, é um nosso colega. Ele emprestou a sua voz porque este homem, este cristão que vive em Belém, não pode revelar a sua identidade. Tem medo de represálias, tem medo das consequências se falar aos jornalistas, tem medo do que lhe possa acontecer, se contar como é cada vez mais difícil a vida nesta região. Mas mais importante do que ouvir a sua voz é escutar a sua mensagem. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje, em que vamos falar deste sentimento de insegurança entre a comunidade cristã na Terra Santa, até porque poucos dias antes da Páscoa, os patriarcas e os chefes das igrejas de Jerusalém emitiram uma declaração conjunta em que alertaram o mundo precisamente para o aumento dos ataques anticristãos nesta região do globo. Tudo isto vai ser, claro, um dos temas para conversar com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que está connosco. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas vamos começar por Espanha. O jovem marroquino que matou no passado mês de janeiro um sacristão e feriu também um sacerdote em Algeciras vai ser internado numa unidade psiquiátrica para avaliação do seu estado mental. E isto apesar de Catarina ele estar a ser investigado como potencial terrorista jihadista. É isso mesmo, Paulo. De facto, Yacine Canja, que matou então o sacristão Diego Valência e feriu um sacerdote durante um ataque a duas igrejas em Algeciras, Espanha, no dia 25 de janeiro, vai ser então agora internado numa unidade psiquiátrica ligada a uma estrutura penitenciária de Espanha para a avaliação do seu estado de saúde mental. Portanto, a decisão foi então tomada pelo juiz Joaquim Cadea na sequência de um relatório de peritos forenses que indicam que ele poderá ter uma possível desordem delirante. Segundo o semanário católico Alfa e Ômega, que cita uma informação da televisão pública espanhola, este diagnóstico, a ser confirmado, poderá levar a um internamento num centro psiquiátrico. Mas esta decisão, agora conhecida de avaliação psiquiátrica do autor do ataque, pode ter consequências muito significativas ao nível do julgamento. Sim, claro, e esta não é uma questão trivial, de facto, Paulo, porque a avaliação que agora os peritos, portanto, que estes serviços psiquiátricos irão fazer sobre o estado de saúde mental de Yacine Canja poderá vir, de facto, a determinar até a inimputabilidade desta pessoa, deste homem, e isto apesar do juiz estar a investigar este jovem marroquino como um potencial terrorista jihadista. De facto, as provas recolhidas até ao momento, assim como os locais do ataque, foram duas igrejas e as vítimas do agressor, um sacristão e um sacerdote, sugerem que, de facto, o ataque terá tido, efetivamente, uma motivação terrorista. Sem dúvida, Paulo, e penso que isso é claro. Aliás, basta recordar o que se passou então no dia 25 de janeiro, portanto, munido de uma katana, Yacine Canja atacou duas igrejas católicas no centro de Algeciras, portanto é uma cidade que é muito perto de Gibraltar, e segundo os relatos publicados na altura, na imprensa local, este jovem dirigiu-se a estas igrejas aos gritos, dizendo Alá, Alá, tendo agredido então com a katana diversas pessoas. No entanto, só o sacristão acabaria por ser assassinado. Sim, Diego Valência, que era o sacristão da igreja de Nossa Senhora de Palma, foi de facto a única vítima mortal deste ataque. O padre António Rodrigues Lucena
que é um salesiano de 74 anos de idade e que se encontrava na igreja de Santo Isidro, portanto é uma outra igreja que também foi atacada e que pertence à paróquia de Maria Auxiliadora, portanto ficou gravemente ferido, foi na altura submetido a uma cirurgia de urgência e agora está a recuperar e está a recuperar bem. Quando se dá o ataque, o sacristão ainda conseguiu fugir, mas foi apanhado já fora da igreja. Sim, foi isso. Portanto, o Diego Valência conseguiu sair de facto para fora, para o exterior da igreja, mas este jovem acabou por atacá-lo com a katana e acabou por o matar. Obrigado, Catarina. Diogo Valência era casado, tinha filhos e era uma pessoa muito estimada na zona onde tinha mesmo uma pequena loja de venda de flores. A Fundação AIS manifestou logo a sua proximidade para com as vítimas deste ataque e os seus familiares, condenando toda a violência em locais de culto. Vamos agora recuperar precisamente a peça que o nosso colega Josué Villalón nos enviou desde Madrid, horas depois da notícia deste atentado ser conhecida. Y todavía estamos muy consternados, preguntándonos, ¿no?, por qué ha ocurrido esto, por qué este ataque además contra dos iglesias, dos lugares de oración, dos lugares donde se trata de transmitir la paz, se trata de transmitir el bien, el amor de Dios y también el acompañamiento a todas las personas, sean o no creyentes. También desde Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España, por supuesto, condenamos este ataque y estamos unidos en oración por las víctimas y por sus familias que en este momento de dolor puedan sentir la cercanía, el consuelo de Dios, pero también nuestro acompañamiento y por supuesto queremos desde nuestra Fundación Pontificia transmitir nuestra cercanía con la diócesis de Cádiz y Ceuta, a la que pertenecían estas dos iglesias. También queremos decir que condenamos todo tipo de violencia, pero especialmente esta violencia sin sentido, que además es todavía más difícil, más dura, porque se hace violencia en nombre de Dios, mal entendido totalmente por una ideología político-religiosa que lo que quiere es extender el terror para reafirmarse, ¿no?, en sus propios intereses. Esto está totalmente contrario a la propia idea de Dios. Por eso nos unimos también a los mensajes que han ofrecido la Conferencia Episcopal Española y otras instituciones de la Iglesia y también de la sociedad, para totalmente condenar todos estos acontecimientos y decir que tampoco podemos echar leña al fuego y culpar al Islam o a los inmigrantes de lo que ha ocurrido. También queremos decir, no obstante, que es verdad que estamos evidenciando un aumento del yihadismo en todo el mundo y también particularmente en Europa, y que ahora España ha sido una vez más golpeada. O ataque jihadista a duas igrejas em Espanha, tema que recuperamos agora, porque o juiz encarregue deste caso decidiu que o autor do crime deve ser submetido a uma avaliação psiquiátrica, o que poderá vir a determinar a sua inimputabilidade, ou seja, que não poderá ser responsabilizado pelos seus atos. Este ataque, dizia, veio dar relevo às palavras do Papa Francisco proferidas dias antes, no dia 9 de janeiro, aos embaixadores creditados na Santa Sé. E o que é que disse o Papa nesse encontro? Que nos dias de hoje, 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo por causa da sua fé e que cerca de 1/3 da humanidade vive sem liberdade religiosa. E refere também que os crentes são ameaçados também em países onde não são sequer uma minoria, como é o caso de Espanha, de que estivemos mesmo agora a falar. Circa 1/3 della popolazione mondiale vive in questa condizione. Insieme alla mancanza di libertà religiosa vi è anche la persecuzione per motivi religiosi. Non posso non menzionare come alcune statistiche dimostrano che un cristiano ogni 7 viene perseguitato. Nello stesso tempo è bene non dimenticare che la violenza e le discriminazioni contro i cristiani aumentano anche in paesi dove questi non sono una minoranza.
La libertà religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di esprimere le proprie convinzioni nell'ambito della vita sociale in nome di un malinteso concetto di inclusione. La libertà religiosa, che non può ridursi alla mera libertà di culto, è uno dei requisiti minimi necessari per vivere in modo dignitoso e i governi hanno il dovere di proteggerla e di garantire a ogni persona, compatibilmente con il bene comune, l'opportunità di agire secondo la propria coscienza anche nell'ambito della vita pubblica e nell'esercizio della propria professione. Estas palavras do Papa são um alerta para a ameaça à liberdade religiosa, não só aqui no espaço europeu, mas muito especialmente em países e em regiões onde os cristãos são uma minoria e são perseguidos e são marginalizados socialmente. É o caso do Paquistão. Neste país, os cristãos podem passar anos a fio a apodrecer nas cadeias, mesmo que estejam inocentes. Basta para isso serem acusados, por exemplo, de blasfémia. Foi o que aconteceu com Faisal Mazik. Este cristão, hoje com 32 anos de idade, foi preso e condenado por blasfémia em maio de 2015 por um crime pelo qual, Catarina, ele não podia sequer ser acusado. É isso mesmo, Paulo. De facto, só ao fim de quase 8 anos de prisão é que o Tribunal de Lahore decidiu então reconhecer que este cristão foi injustamente condenado pelo crime de blasfémia. E foram 8 anos da vida roubados a este homem. Mas ele foi condenado por quê? O que é que aconteceu em 2015? Bom, o que aconteceu é que ele foi, de facto, apanhado a queimar um jornal em Sanda, portanto, uma cidade situada na região de Lahore. Apesar de ele ser analfabeto, Faisal Mashid foi atacado na altura de imediato por uma multidão de muçulmanos, porque o jornal continha alegadamente alguns versículos do Alcorão e, portanto, a pronta intervenção da polícia impediu que a multidão o linchasse naquele momento, naquela hora, naquele local. Mas entregou ao tribunal e aí começou a sua longa pena de prisão. É que a profanação do Alcorão pode implicar, segundo o Código Penal paquistanês, a uma pena de prisão perpétua. Mas ele foi libertado agora, em março, graças ao esforço que a Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão dedicou a este caso. A Comissão sempre defendeu que era preciso que os juízes revissem esta sentença, porque ela configurava uma flagrante injustiça, porque este cristão é analfabeto, ele não podia saber o que estaria escrito no jornal que queimou. E agora, ao fim de quase 8 anos, Faisal Mazik foi finalmente libertado, depois de ter sido demonstrada a sua inocência. A sua libertação foi festejada, claro, mas ele ainda não está totalmente livre. Não está totalmente em liberdade, Paulo, e esse é de facto o outro lado dramático que tantas vezes os cristãos no Paquistão têm de enfrentar. Portanto, este homem foi ilibado, todas as acusações pelo tribunal, foi libertado pelo juiz, mas as autoridades tiveram de o transferir para um lugar seguro, por haver neste momento ainda fortes ameaças à sua integridade física. Portanto, ou seja, se ele fosse simplesmente enviado para casa e mandado embora, o mais certo é que ele seria novamente atacado e a sua vida estaria de novo em risco. Foi ilibado de um crime que não cometeu, mas não pode, mesmo assim, viver em liberdade, porque as ameaças continuam a fazer-se sentir. Bom, é o que acontece normalmente aos que são acusados de blasfémia. Portanto, o facto de poderem ser ilibados pelo tribunal não significa que o pesadelo tenha terminado. O caso de Asia Bibi, a mulher, a mãe de 5 filhos, condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço, falámos muito deste caso já aqui, é um exemplo disso também. É verdade, Paulo, e de facto o Asia Bibi é um dos exemplos que tantas vezes referimos aqui nos nossos programas. Portanto, ela foi condenada em 2010, foi libertada em 2018 e desde então não pôde continuar a viver no seu país, neste momento está a viver no Canadá.
porque a sua vida no Paquistão continua a ser ameaçada por extremistas. Portanto, a Asia Bibi é de facto um dos exemplos de uma pessoa, de uma mulher paquistanesa que foi ilibada de um crime que não cometeu e que, mesmo assim, teve de fugir, teve de sair do país e estar no exílio com a sua família mais próxima para poder sobreviver e poder continuar a sua vida. Há um pormenor que é impossível esconder na notícia de que estivemos a falar. É o facto de Faisal Mazik ser analfabeto. Ele é pobre e analfabeto. Duas características que o reduzem a uma condição menor na sociedade. Tal como ele, haverá milhares de cristãos também pobres e também analfabetos. Será isto uma coincidência? Cecil Chaudhry, que é especialista em direitos humanos e antigo diretor executivo da Comissão de Justiça e Paz do Paquistão, fala antes numa emergência educativa e diz, melhor, ele denuncia que neste país, o Paquistão, os direitos das minorias são mesmo ignorados. The Constitution guarantees equal rights for all citizens in Pakistan regardless of their faith. However, in reality, a lot of those rights of the minorities are ignored. If you look at Article 22, it guarantees that no child in a school or in an institution will be forced to study any faith other than their own. A general knowledge book, which is supposed to teach all, will teach about the 99 names of Allah, will teach about the Prophet Muhammad, peace be upon him. Some points it's written that, Christians and Jews, they are not that strong in their faith, so therefore they cannot understand jihad or a holy war the way we Muslims do. Islamic studies has a chapter which shows that Hinduism, Christianity, Judaism, the woman is the path to evil. Whereas in Islam, women have equal rights and they enjoy equal rights and privileges. And that is why you end up with a society that becomes so religiously intolerant. In many schools across, especially in the rural sectors, a lot of the public schools, they have separate containers of water for the minorities. And it also goes to alarming levels where there have been incidences of children being beaten, being harassed on the basis of their faith, and have also given up their life. We are constantly creating a division. It will only stop when you start treating everyone equal as human beings. And that's the only way that we can, otherwise the society will continue to get more radicalized and more intolerant and more chaos and conflict. A perseguição por motivos religiosos é uma cruel realidade em muitos países. Vimos isso mesmo agora no Paquistão, onde um analfabeto pode passar anos na prisão por blasfémia, por ter queimado um jornal onde alegadamente estaria um texto com versículos do Alcorão. Vimos isso também no primeiro ataque mortal jihadista em igrejas em Espanha, que recordámos há pouco, e é isso também que está a acontecer agora na Terra Santa. No arranque do programa nós escutámos uma mensagem, um alerta de um cristão que vive em Belém, uma mensagem que ele enviou para a Fundação AIS. Sinal do medo que se vive nesta região, este cristão pediu, Catarina, para não ser identificado. É verdade, Paulo, e este é de facto um sinal evidente que há medo neste momento, que as pessoas têm receio de falar, têm medo de dizer o que sentem, o que está a passar na Terra Santa do momento. E o que é que se está a passar? Que disse este cristão nesta mensagem enviada para a Fundação AIS em Lisboa? Bom, essencialmente este cristão da Terra Santa, e que nos pediu anonimato, como é óbvio, afirma que neste momento a comunidade cristã sente-se abandonada, sente-se perseguida e diz até que neste momento falar para a comunicação social é um risco. Ele também nos disse e descreveu um pouco este sentimento de medo e de desproteção que a comunidade sente neste momento na Terra Santa.
diz que então os cristãos sentem-se abandonados, que estão sozinhos e que ninguém faz nada para os proteger. Este homem diz ainda que muitas igrejas foram destruídas, foram queimadas ou foram até roubadas nos últimos tempos. Esta mensagem enviada para a Fundação AIS é importante até porque antes da Páscoa os patriarcas e chefes de igrejas de Jerusalém também deixaram um alerta para o aumento de incidentes anticristãos nesta região. Já iremos falar sobre isso, mas para já vamos escutar na voz do nosso colega Paulo Simões a mensagem que este cristão, que pede anonimato, nos enviou desde a cidade de Belém, na Terra Santa. Nós, como cristãos em Belém, na Terra Santa, no Médio Oriente, não temos, na verdade, já confiança nos líderes religiosos. Sentimos-nos abandonados, estamos sozinhos e ninguém faz nada. Muitas igrejas foram destruídas, queimadas, roubadas e ninguém faz nada. Não acreditamos na comunicação social, nem queremos falar para nenhum meio de comunicação, porque estamos a arriscar as nossas vidas. Sentimos-nos perseguidos, rodeados e debaixo de controlo. Já temos medo de prejudicar as nossas famílias, os nossos amigos, os parcos e por isso preferimos ficar calados, confiando em Deus que um dia as coisas vão melhorar e, portanto, não voltamos a falar para os meios de comunicação porque é um risco para nós. Espero que o mundo entenda a gravidade da situação, porque a Terra Santa não é só nossa, é do mundo inteiro e se ele não atuar agora, depois vai ser muito tarde. Foi a mensagem que um cristão da Terra Santa nos enviou com o pedido expresso para ser mantido o seu anonimato. Esta mensagem foi recebida em Lisboa pela Fundação AIS apenas dias depois dos patriarcas e chefes de igrejas da Terra Santa terem emitido uma declaração conjunta em que alertam também para o aumento dos ataques anticristãos nesta região. Quais são as principais linhas de força dessa declaração, Catarina? Bom, Paulo, essencialmente é feito um alerta para o que os patriarcas e líderes da Igreja chamam de escalada de violência nos últimos meses na Terra Santa, uma situação que está de facto a afetar neste momento a comunidade cristã local e são referidos mesmo alguns exemplos de hostilidade. Que episódios foram descritos nessa declaração conjunta dos responsáveis cristãos da Terra Santa? Bom, eles lembram, por exemplo, no ano passado, algumas igrejas, procissões, funerais e locais de reunião pública dos cristãos tornaram-se alvo de ataques e que até alguns dos lugares santos e cemitérios cristãos foram também profanados e também denunciaram que algumas das mais antigas celebrações litúrgicas, como por exemplo a procissão do Domingo de Ramos e a cerimónia do Santo Fogo, foram interditadas, portanto impossibilitando assim a milhares de fiéis de expressarem livremente a sua fé. Estas queixas, estes lamentos são um sinal de como tem sido difícil a vida dos cristãos nesta terra que dá pelo nome de Santa. Os cristãos são discriminados, a presença cristã está ameaçada, grupos radicais estão apostados em apagar essa presença da região. São de facto muitas as queixas. Podemos dizer mesmo que há muitas lágrimas na história da Terra Prometida. A Terra Prometida, a Palestina, tem sido sempre um mosaico de diferentes culturas e religiões. É uma terra onde judeus, cristãos e muçulmanos têm os seus lugares santos. E também tem sido sempre uma região de conflitos. Na esteira destes conflitos, por trás de um véu de silêncio, os cristãos estão lenta, mas inexoravelmente a ser expulsos do berço da sua fé. Os Estados de Israel e do território da Autoridade Palestina são considerados a Terra Santa pelos cristãos, uma vez que é aqui que estão situados os locais e as cidades sagradas cristãs mais importantes. O cristianismo era uma das maiores religiões da região até à conquista árabe no século VII. Atualmente, após séculos de conflitos e por muito complicada que a situação dos cristãos tenha tornado,
É do conhecimento geral que a população cristã da região está em sério declínio. Em 1947, as Nações Unidas dividiram a região da Palestina no Estado de Israel e da Autoridade Palestiniana, cedendo aos judeus 55% da terra. Os combates começaram e em 1949 mais de 700 mil muçulmanos e cristãos palestinianos tinham sido expulsos das suas casas. Depois da guerra de 1967, Israel alargou o seu território e começou um processo de expansão, construindo colonatos nas aldeias árabes sob administração militar israelita. Este é o mapa da Terra Santa atualmente. Belém, onde Jesus nasceu. Nazaré, onde ele cresceu. E Jerusalém, onde morreu e ressuscitou. Em Jerusalém, em 1905, os cristãos constituíam 25% da população. Atualmente são menos de 2%. Nazaré, dentro do Estado de Israel, era antes de 1948 uma cidade com uma evidente maioria cristã de cerca de 60%. Hoje, apenas 30% dos residentes são cristãos. No século XIX, Belém era 90% cristã e 10% muçulmana. Hoje é cerca de 25% cristã e 75% muçulmana. Belém, embora fazendo parte da Cisjordânia e sendo um território disputado, habitado e reclamado pelos palestinianos, na verdade está sob controle militar israelita. Aí os cristãos palestinianos foram outrora uma poderosa minoria, mas agora constituem apenas 1% de uma população esmagada entre uma crescente maioria muçulmana e uma florescente presença judaica, consequência de um sempre crescente programa de colonatos israelitas. A igreja local é testemunha de um ininterrupto êxodo de cristãos, consequência da situação cada vez mais difícil da região. Faltam cerca de 100 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Nunca em Portugal houve algo com esta dimensão. Espera-se mais de 1 milhão de jovens em Lisboa. Pois bem, a partir de agora, numa contagem decrescente para este grande evento, vamos assinalar aqui no nosso programa as jornadas, mas sempre através do olhar de rapazes e raparigas de países onde a Igreja, por alguma razão, precisa da nossa ajuda. Ou porque é perseguida, ou porque é muito pobre. Aliás, este é um problema comum a muitos países. E isto afeta diretamente a vida dos mais jovens. É o caso do Líbano. Há no Líbano pais desesperados que não sabem como calar o choro dos seus filhos que têm fome. Há famílias aflitas, já sem rendimentos. Há casas sem luz, nem gás, nem comida. Há fogões que estão apagados há muito tempo no Líbano. Há todo um povo aflito que pede ajuda. E os jovens, como será com eles? A crise também já se terá insinuado entre os mais novos? Já estará a matar os seus sonhos? Marielle Boutros pertence à pastoral universitária e vai dar-nos a resposta. Les jeunes du Liban souffrent d'une crise. On peut voir ça sur leur visage, on peut voir ça sur leur manière de vivre, qu'ils ont perdu toute espérance de survie. La pastorale universitaire, c'est ce rassemblement de jeunes qui veulent aller plus loin dans leur foi chrétienne. Vraiment, c'est un endroit qui accueille tout le monde, sans exception, sans différence de genre, sans discrimination. On a plein de prêtres qui ont vraiment trouvé leur vocation ici. Il y a plein de sœurs qui ont trouvé leur vocation ici à la pastorale universitaire. Et il y a plein de familles qui ont été fondées. On a posé la question aux jeunes, pourquoi vous êtes là? Ils nous ont dit qu'après un jour ou bien une journée dans la réalité qu'ils sont en train de vivre ailleurs, ils attendent le temps pour venir à la maison de la pastorale. Cette difficulté va devenir un peu plus facile. Les Libanais sont des personnes qui aiment vivre, qui aiment danser, chanter, faire la fête tout le temps. Le jeune Libanais est généralement entouré par sa famille, entouré par ses amis.
les jeunes ne trouvent plus la cause ou bien la raison pour laquelle ils doivent rester au Liban. Est-ce que c'est une décision vraiment très facile aux jeunes Libanais de prendre? Non. Je peux sûrement vous dire que non. Peut-être un jour, on va trouver que cette crise était une opportunité pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse porter notre Liban entre les mains et aller plus loin. Pour tous les bienfaiteurs de l'AED, merci. Vous êtes en train de faire des miracles. Sans vous, on ne peut pas continuer. Merci infiniment. Faltam cerca de 100 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Falámos do Líbano e estivemos a escutar alguns jovens que, como nos dizia mesmo agora a Marielle, continuam a sonhar. E muitos destes rapazes sonham até com o sacerdócio e muitas destas raparigas, como vimos, sonham também com a vida religiosa. Ajudá-los a ficar na terra em que nasceram é também fundamental para o futuro da comunidade cristã. E isso está nas nossas mãos. Pelo menos isso. E assim, falando do Líbano, deste país em crise, vamos agora para um breve intervalo. Na segunda parte do nosso programa, temos para escutar a mensagem que o padre Venceslau nos enviou sobre a situação terrível em que se encontram os cristãos no Burkina Faso. Já na semana passada o escutámos aqui. Hoje ele vai falar-nos sobre o assassinato de um sacerdote logo no dia 2 de janeiro deste ano. Uma história que mostra o risco e também a heroicidade dos cristãos neste país de África. Até já! Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can see ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and
divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.
Wielki spokój tutaj mam. Czuję w tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. E assim chegamos à reta final do nosso programa aqui na sua televisão. Na semana passada nós demos destaque ao Burkina Faso e ao padre Venceslau Bellem, que participou recentemente na Noite dos Testemunhos, uma iniciativa da Fundação AIS de Espanha, em que se dá voz à Igreja perseguida no mundo. Hoje vamos voltar ao contacto com este sacerdote, com o padre Venceslau, porque ele aproveitou esta oportunidade de estar e de falar na Catedral de Almudena, em Madrid, para lembrar ao mundo o exemplo do padre Jacques Zerbo, um padre de 66 anos que foi assassinado no dia 2 de janeiro deste ano. Já o vamos escutar. Antes disso, Catarina, importa conhecer um pouco quem foi este padre assassinado agora em janeiro, que é mais um símbolo do martírio da Igreja Católica em África. Claro que sim, Paulo. Então, o padre Zerbo nasceu a 28 de dezembro de 1956, em Colombo, no Mali. Foi ordenado sacerdote em 1986, em Del do Mudu, já no Burkina Faso, e estudou em Espanha, mais concretamente estudos da liturgia em Barcelona. Depois, de regresso ao Burkina Faso, tornou-se professor, ensinou liturgia e foi também diretor espiritual do Seminário Maior de São Pedro e de São Paulo, na Diocese de Ogundungu, durante cerca de 9 anos. Formou-se também em psicologia com o objetivo de ajudar os jovens a ultrapassar a dependência quer do álcool, quer das drogas, que é um problema que o país enfrenta, e criou até um centro de reabilitação juvenil na região de Tougan. Ele morreu, foi assassinado em janeiro deste ano, mas podemos dizer que a sua vida já estava ameaçada desde há algum tempo. Sim, ele já tinha sido ameaçado e por isso o bispo até o mudou de paróquia para Mudaço, que é um subúrbio de Degoudou, onde está a sede da diocese, mas de facto não foi suficiente, infelizmente, para impedir o seu assassinato. O padre Venceslau Bellem já vai contar isso, mas de forma sucinta, o que é que aconteceu, Catarina? Bom, o padre Zerbo estava muito empenhado no processo de beatificação de Alfredo Diban, que foi o primeiro catequista e um dos pioneiros da evangelização no Burkina Faso. Portanto, o padre Zerbo sabia das ameaças que os terroristas faziam contra ele, mas não se deixava atemorizar e continuava a andar de aldeia em aldeia à procura de alguém que tivesse conhecido então este primeiro catequista, cujo processo de beatificação está neste momento em curso. Portanto, uma dessas pessoas, obviamente, já idosa, faleceu, entretanto, e então o padre Zerbo decidiu ir ao funeral e foi aí, já perto da capela na aldeia, que efetivamente ele foi assassinado a tiro por terroristas. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar o padre Venceslau Bellem, que foi a Madrid, à Catedral de Almudena, para contar ao mundo a história e o exemplo deste sacerdote, Jacques Yaro Zerbo, assassinado por radicais islâmicos a 2 de janeiro deste ano no Burkina Faso. Ele foi o primeiro padre católico assassinado em 2023. En un país en el que los terroristas quieren convertir a los cristianos al Islam radical a través de la violencia y el miedo, el actuar pastoral del padre Jacques producía el efecto contrario.
con su ejemplo de vida y su gran disponibilidad a atender espiritual y humanamente a todas las personas, muchos jóvenes se convertían voluntariamente del Islam al catolicismo. A causa de los ataques terroristas y las amenazas contra su persona, bajo orden de su obispo, tuvo que trasladar su centro a Mundasso, un barrio de Dédougou, la ciudad episcopal. Era también el responsable de la Comisión Diocesana de Seguimiento de la Causa de Beatificación de Di Alfred Diba Ki-Zerbo, el primer catequista y uno de los pioneros de la evangelización de Burkina Faso. Y a pesar de las amenazas, el padre Jacques dejó de desanimarse, hacía todo lo posible para organizar conferencias sobre la vida de Alfred Ki-Zerbo. Iba de pueblo a pueblo, donde podía encontrar a ancianos que podían dar algún testimonio sobre la vida de fe de Di Alfred Diba. Y siempre seguía las medidas de seguridad que indicaban las Fuerzas Armadas. Con toda su confianza puesta en Cristo, era una persona de oración y tenía mucho ánimo. Uno de los ancianos que dieron testimonio sobre la vida del primer catequista del país murió en su pueblo. Y el padre Jacques se comprometió a ir para la misa funeral de este. Tenía que ir con algún feligres, pero en el último momento decidió ir solo. De camino, los terroristas le pararon. Conociéndole y sabiendo que por su fe católica no es una persona que se deja intimidar, le llevaron a unos metros de la capilla del pueblo y ahí le mataron tiroteado y se marcharon con su coche. Los cristianos, al oír el ruido, fueron a ver y descubrieron que era el padre Jacques Zerbo. Fue una gran tristeza, pero al mismo tiempo una gran esperanza de que la sangre de los testigos es semilla de conversión para los malvados. El padre Jacques dio su vida por mantenerse fiel en el seguimiento de Cristo. Su muerte le aleja de nosotros físicamente, pero le acerca a Dios, pues ha sido asesinado cerca de una iglesia. Foi o padre Venceslau Bellem num testemunho poderoso sobre a vida do padre Jacques Zerbo, mais um mártir da Igreja, neste caso no Burkina Faso. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Apenas uma nota ainda para lembrar que, através da declaração do IRS, que agora começamos todos a entregar, é possível de forma fácil, gratuita e eficaz ajudar, Catarina, esta Igreja que sofre, ajudar os cristãos perseguidos no mundo. É verdade, Paulo, e é importante relembrar aqui uma vez mais aos nossos telespectadores esta forma tão simples, tão fácil, tão prática e até barata de ajudar os cristãos perseguidos no mundo. Para isso basta fazermos então uma cruz na nossa declaração de IRS e doarmos 0,5% do nosso imposto à Fundação AES e poderemos, com essa sua ajuda, poderemos ajudar e apoiar, por exemplo, as comunidades que falámos hoje aqui no nosso programa de televisão. Portanto, nós, como todas as semanas dizemos, Paulo, aqui no nosso programa, nós temos este compromisso para com esta Igreja perseguida, para com esta Igreja necessitada e que sofre, e nós não podemos falhar, e por isso o meu desafio é, de facto, a quem nos está a ver, que nos possa ajudar desta forma simples, barata e eficaz, doando 0,5% do nosso imposto. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, já está a ajudar a suportar a cruz
do sofrimento dos cristãos no mundo. Para não ter dúvidas sobre a forma como se preenche esta declaração do IRS com a consignação para a Fundação AIS, nós preparámos um pequeno vídeo, um pequeno explicador que vamos ver já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado. E assim como informação útil sobre como preencher a sua declaração de IRS e a ajuda que isso pode significar para os cristãos perseguidos no mundo, chegamos ao fim do programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.